Salmo 73. Todos encontraram? Amém? Vamos ler do verso 1 até o verso 3. Diz assim a palavra de Deus. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Irmãos, sobre nós, ministros do Evangelho, recai uma grande responsabilidade. Jesus, pouco antes de ascender aos céus, ele diz aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as palavras que eu vos tenho ensinado. Sobre nós, ministros do Evangelho, recai essa grande responsabilidade, não apenas de fazer discípulos, mas sim, sobretudo, de ensinar o Evangelho da verdade. E sobre essa responsabilidade, eu quero falar com a igreja esta noite de um assunto às vezes pouco comentado e falado nos púlpitos das igrejas. Eu quero falar sobre aquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, a partir do verso 19, começa a discorrer algumas características, a quais ele chamou de obras da carne. E sobre uma dessas características, eu quero falar sobre a inveja. O texto ao qual nós acabamos de ler, o Salmo de número 73, é um salmo de Asaf. Ele era um sacerdote responsável pela ministração do louvor nos dias de Davi. Sobre ele recaía uma grande responsabilidade. Um homem que tinha acesso à casa de Deus, o homem que ministrava a outros, o homem que ensinava, o homem, um sacerdote. Nas suas palavras, nós vemos ele dizer que verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração, e sobre isso nós não temos dúvida alguma, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é benigno, que Deus é compassivo. Sobre isso não nos resta dúvida, posto que nós mesmos temos provado dessa bondade e misericórdia de Deus. Pois outro salmo vai dizer: bom é o Senhor, que não nos dá segundo aquilo que nós recebemos. Louvado seja o Senhor. Mas ele também diz: quanto a mim. Agora ele não está falando mais de Deus, porque Deus é bom, e ninguém pode revogar isso. Mas ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Faltou pouco para que escorregasse os meus passos. Aqui, igreja, o homem que está falando essas palavras era um sacerdote, era um ministro, responsável pelo louvor na casa de Deus.
Um homem, irmãos, que tinha intimidade. Um homem que tinha conhecimento. Um homem que entrava e saía na casa de Deus. Um homem que tinha livre acesso a Deus. Nós não estamos falando de uma pessoa mundana. Nós não estamos falando de um novato na fé. Nós não estamos falando de uma pessoa que está dando os primeiros passos na carreira cristã. Não! Nós estamos falando de um homem já experimentado, de experiências de vida com Deus. E ele diz que os seus pés quase desviaram. Nós muitas vezes chamamos aquele que abandona a igreja e volta a se enamorar novamente com o mundo, como nós dizemos dele, desviado, né? Porque ele se desvia do caminho da palavra, do caminho da verdade. Este homem, o ministro, está falando que os seus pés quase saíram da verdade, quase saíram do caminho certo, quase abandonou o caminho do Senhor. Faltou pouco para que escorregasse os meus passos. O modo pelo qual este homem estava vivendo diz que como ele andava era como lugar escorregadio. E que qualquer momento este homem poderia cair. Quem aqui nunca escorregou e caiu? Quantas mulheres, homens também, às vezes lavando a sua garagem, a sua casa, aquele piso com sabão, você se descuidou e caiu. E às vezes o tombo vem sem que nós o esperamos. Mas mesmo tendo ciência que o chão está escorregadio, que está ensaboado, nós percebemos que podemos cair achando que nunca iremos fazer. Assim também este homem está dizendo a Asaf, faltou pouco, foi por pouco, foi muito pouco. Eu não caia. Sabe, irmãos, nós vemos muitos os motivos pelos quais os cristãos, pode ser que até algum de vocês que estão aqui esta noite possam estar desta maneira. Você sabe que sua vida espiritual não está muito bem. Você sabe que o caminho pelo qual você está andando é um caminho escorregadio. É um caminho que pode a qualquer momento te levar com o rosto em terra. Mas o interessante é que nós achamos que as coisas nunca irão acontecer conosco. Este homem está falando de algo em específico. Ele diz no verso 3. O motivo pelo qual ele estava se desviando ou quase caindo da presença de Deus, do caminho do Senhor. Ao dizer no verso 3, pois eu tive inveja. Ele teve inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele teve um sentimento, como eu já disse aqui, que o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, denominou de obra da carne. Ele estava nutrindo dentro dele, vivendo uma inveja, um sentimento invejoso. Irmãos, se eu perguntar para você que esta noite, quem aqui já foi invejado?
Quem aqui já sabe que foi invejado? Hein? Você teria coragem de levantar a mão? Amém? E se eu perguntasse agora, e se você estivesse do outro lado? E se fosse você o invejoso? Você também teria coragem de levantar a sua mão? Não levante. Não estou pedindo isso. A inveja, igreja, é um sentimento que o apóstolo Paulo denominou de obra da carne. No contexto do capítulo 5, ele estava falando a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. Ele está falando de algo que é natural do ser humano, que é intrínseco do ser humano, que já nasce nele. Já viu a criança, bebê? Às vezes ela está em casa, ela está rodeada de brinquedos. Os brinquedos estão ali na frente dela para ela pegar e brincar a todo momento, e ela está ali e nem está dando bola para os brinquedos. Quando de repente chega uma outra criança na casa dela. Aí aquela criança que está visitando a casa dela vai e pega aquele brinquedinho que ela não estava nem vendo, não estava nem lixando para ele. Aí sabe o que ela faz? Desde pequenininha já sente inveja. E porque o outro pegou, ele vai e toma. Ele vai dar a birra. A obra da carne, irmãos, é um sentimento que se manifesta, que vem à tona, que se torna aparente, sem que eu e você precisemos fazer esforço algum. É uma obra, é algo que se manifesta. Agora o contrário, amor, gozo, paz, bondade, benignidade, mansidão, fé e temperança, que é esse conjunto, o apóstolo Paulo chamou de o fruto do Espírito. Como o nome diz, é um fruto. E por acaso você planta laranja hoje e colhe o fruto dela amanhã? Você planta a sementinha de laranja e amanhã você vai lá e já tem fruto? Por outro lado, o fruto do Espírito, ele vem através da vida com Deus e intimidade com o Espírito Santo. E isso não vem do dia para a noite, é um processo, é uma busca, é uma sede, é uma vontade de conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, em você compreender que agora você se tornou o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Quando você aceitou Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida, você nasceu de novo. E agora nessa nova vida, há um fruto que precisa brotar em você, que é composto de 9 virtudes, a qual eu já disse, que começa com o amor. Mas, irmãos, para que as obras da carne venham à tona na sua vida, você não precisa fazer nada. Ela se manifesta. Ela vem à tona quando você menos espera. Mesmo você não querendo. A inveja é diferente da cobiça. A cobiça é você querer ter o que o outro tem. É você cobiçar a coisa alheia. Lembra no Decálogo? Quando Deus deu a Moisés no Monte Sinai,
e disse: não cobiçarás a mulher do teu irmão, o boi, o gado, o animal. E não foi exatamente o que Davi fez? Cobiçou, tomou para si o que era do outro. Inveja é diferente de cobiça. Cobiça é você querer um negócio do outro. Inveja é você ser infeliz pela alegria do outro. É você sentir pesar porque o outro está prosperando. É você sentir tristeza porque o outro tem um trabalho melhor que o teu. É você se condoer de ver o irmão crescendo mais que você. Isso é inveja. Cobiça é você querer tomar o que é do outro, mas inveja é você ser uma pessoa infeliz ao ver a felicidade do outro. E sabe, irmãos, que a inveja, você só inveja alguém que está perto e nunca alguém que está longe? Deixa eu dar um exemplo para você. Quem aqui já invejou a prosperidade de Abraão? Hein? Lembra da prosperidade de Abraão? Era tão grande que ele teve que separar de seu sobrinho Ló, porque os pastores de seus rebanhos estavam tendo confusão entre eles. Você já sentiu tristeza pela prosperidade de Abraão? Quem aqui já teve inveja da mulher de Provérbios? Hein? Da mulher virtuosa? Quem já sentiu tristeza pela virtude dela? Alguém? Quem aqui já sentiu inveja pela inteligência de Salomão, o homem mais sábio da Bíblia? Alguém? Mas eu creio que você muitas vezes sentiu inveja da tua vizinha. Porque às vezes ela fez algo que você não tinha condição de fazer. Às vezes você já teve inveja de alguém no seu trabalho, que recebeu uma promoção e você não. Às vezes, você já teve inveja de um outro aluno, porque ele tirou uma nota melhor do que a tua. A inveja nunca é de alguém que está distante, mas sempre de alguém que está perto. Porque dá-se o dado da comparação. É muito mais fácil você se comparar com seu irmão, com seu primo, com seu vizinho, com alguém que está perto, do que alguém que está longe. Quem aqui já teve inveja do homem mais próspero da Malásia? Ninguém, né? Mas se aquele vizinho teu, aquele amigo teu está prosperando mais que você, pode ser que brote ou manifeste inveja em teu coração. A inveja, Tomás de Aquino diz, é a tristeza pela alegria do outro. É aquela pessoa que quando vê o outro se dando bem, ela se sente mal. Não porque ela queria estar no lugar do outro, é porque ela não queria ver o outro bem.
Quem aqui já disse? Por que isso foi acontecer com ele e não comigo? Porque ele ganhou na cena igual e não eu? Hein? Olha, o marido que ela tem, e olha o meu. Ah? Ninguém faz isso. Aqui, ninguém faz isso. Nós estamos falando de um povo muito distante da realidade dessa igreja. Aqui, ninguém faz isso. Inveja, tristeza pela alegria do outro, pela alegria alheia. Inveja, entenda, não é querer ter o que o outro tem. Isso é cobiça. Inveja é você ficar infeliz pela alegria do outro. A inveja, ela vem do latim invidere, que significa não ver. O invejoso, ele não vê a si mesmo. A inveja é tipo de uma cegueira. O invejoso não consegue ver a si, mas apenas o outro. E é por isso que ele começa a morrer. E é por isso que ele começa a definhar. E é por isso que ele não sente mais alegria. Provérbios 14:30, ele vai dizer assim. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, Provérbios 14:30. Diz assim: o coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja, ela arrebenta com você. Os nossos ossos, já imaginou uma pessoa sem osso? Ela seria uma Maria mole. Ela não teria estrutura, ela não teria firmeza. A inveja, o Salomão, o homem é mais sábio de toda a Bíblia, está dizendo, é a podridão dos ossos. É você, quando for pegar uma coisa e quebrar, você vai com maior cuidado, você vai com o maior jeito, de todo jeito que você tenta, sempre quebra. Olha o que a inveja é capaz de fazer na vida da pessoa invejosa. Arrebenta, estraga, consome, corrói a sua vida, tira a sua paz. A pessoa fica sem alegria, porque o que ela consegue ver é sempre a alegria do outro, e nisso nela causa infelicidade. Quanto mais perto, mais se dá o dado da comparação. Uma pesquisa americana diz que não importa o quanto eu ganho, importa que eu ganhe mais daquele que está perto de mim. Vou falar qual que é o salário ideal para uma pessoa. A pesquisa respondeu que o salário ideal é que não tem um salário ideal, mas importa que eu ganhe mais do que as pessoas que estão ao meu redor. Um outro estudo americano estudou quanto de dinheiro
é necessário para a felicidade? O quanto de dinheiro é necessário para a felicidade? E eles descobriram que tanto mais é necessário quanto a pessoa que é mais próxima de mim. Isto é, se uma pessoa recebe 10 mil, e ela vai receber um aumento de 5 e passar para 15. Mas se os outros amigos dela do trabalho também forem ter o mesmo aumento, a pesquisa disse que a pessoa prefere receber 12 e a outra não receber nada, do que todas receberem 15. Veja como é a inveja. É você ser infeliz, se sentir mal, não estar contente pelo bem do outro, pela felicidade do outro, pela prosperidade do outro. Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes 4:4. Também vi que de todo o trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Sabe o que Salomão está dizendo aqui em Eclesiastes? Que se uma pessoa no seu trabalho ou no seu círculo de amizade consegue desempenhar uma função melhor do que você, porque ela faz melhor que você, isso suscita no outro inveja. Olha o que está dizendo. Também vi que de todo o trabalho, isso é, de toda sorte de trabalho, e toda destreza em fazer obra, isso é, um homem hábil em fazer algo com as mãos, que seja, traz ao homem a inveja do seu próximo. Aquele que não consegue fazer como o outro, passa a ser invejoso. E se sentir infeliz pelo dom do outro. Quantas pessoas, agora falando no âmbito eclesiástico, sentem inveja de um ministro, de um que desempenha a função na igreja? Porque um faz, ele não faz, ele sente inveja do outro. Mas pastor, já faz 10 anos que eu estou na igreja, e esse chegou agora, isso já deu cargo para ele? Inveja, irmãos, é a podridão dos ossos. Inveja acaba com o ser humano. E sabe de uma coisa? Eu e você não estamos isentos disso. Porque isso está em nós. O interessante, o invejoso é aquele que não sabe que é invejoso. Porque lembra, inveja, envidere, ele não vê. Ele não vê a si mesmo. Ele não enxerga a si mesmo. Porque ele sempre está de olho no outro. Isso, irmãos, nós precisamos buscar de Deus. Você acha que na Bíblia você encontra pessoas invejosas? Hein? Irmãos, eu estava estudando faz 2 semanas. Eu pesquisei os versículos sobre inveja. São muitos. São muitos os versículos
que a palavra de Deus vai tratar a respeito da inveja. São muitos. E nós encontramos vários homens na Bíblia, pessoas que tiveram esse sentimento. A inveja, igreja, é não conhecer a si mesmo. O invejoso, ele não conhece a si mesmo, ele sabe mais do outro do que a seu próprio respeito. Ele sabe tudo o que o outro faz, como ele faz, de que maneira, que hora, a hora que acorda, a hora que come, a hora que vai para o trabalho, a hora que deita, e dele mesmo ele não sabe. Há uma frase que diz assim: a inveja é um pecado capital. Pecado capital é pena de morte. A Igreja Católica fala a respeito dos 7 pecados capitais. E dentre um deles está a inveja. A inveja é um pecado capital, porque é pior que a cobiça. Nós já vimos isso. O invejoso não deseja o que é do outro, deseja apenas que o outro não tenha o que tem e não seja o que é. E Gênesis 4 vai falar de 2 irmãos, Caim e Abel. Nós sabemos o que o texto diz, que esses 2 irmãos foram certo dia oferecer uma oferta a Deus. E diz que Caim, dos frutos da terra, ofertou a Deus. E que Abel, dos primogênitos do seu rebanho, também ofereceu a Deus uma oferta. E sabemos que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. O Talmud nos diz o motivo. Foi porque Caim ofereceu o pior, quanto que Abel ofereceu o melhor. Disso eu já falei aqui certa vez. Cuidado, irmãos, a Deus. Ele só recebe o melhor do que nós oferecemos. Está você esta noite oferecendo o teu melhor a Deus? Está oferecendo a tua melhor atenção à palavra de Deus? O teu maior respeito à palavra de Deus? Esta noite? E quando Deus rejeita a oferta de Caim, diz a palavra que o seu semblante descai. Caim chegou a um ponto tão grande de invejar o seu irmão, de estar triste pela felicidade dele, porque ele mesmo tinha dado o pior a Deus, que chegou ao ponto de cometer um homicídio, de matar o seu irmão, por inveja. Vê, igreja, o ponto que esse sentimento pode levar uma pessoa ao ponto de matar o próprio irmão pela infelicidade dele. Jesus, no Novo Testamento, em Lucas capítulo 15, até preguei a respeito disso, umas 2, 3 semanas. Jesus nos conta a parábola do filho pródigo. Nós sabemos que muitas vezes nós damos atenção apenas ao filho que foi pródigo e gastou as riquezas do seu pai sem sabedoria e discernimento.
Mas nós muitas vezes esquecemos de focalizar a nossa atenção no outro filho, no filho mais velho, no filho primogênito, que estava na casa do pai, que fazia toda a vontade do pai, que era sempre com o pai, que era obediente. Mas o que nós esquecemos de notar é que esse irmão mais velho também teve inveja do irmão mais novo. Ele ficou infeliz porque o pai recebeu o filho que havia gastado tudo. E ainda por cima ele disse: pai, quanto tempo eu estou contigo, sempre estive do teu lado, sempre te ajudei, e o Senhor nunca me deste um novilho para matar e celebrar com os meus irmãos? Teve inveja, porque o pai mandou matar o novilho cevado e fazer aquela festa. Ele não quis nem entrar na casa do pai, respeitando o pai. Diz que o pai de fora estava com o filho para que ele entrasse, o filho mais velho. Mas ele não queria entrar, porque ele estava infeliz com a felicidade do irmão mais novo. Seu pai disse: este estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Não deixe, meu amado e minha amada, a inveja corroer os teus ossos. Não deixe a inveja acabar com a sua vida. Não deixe a inveja tirar o seu sono, tirar a sua paz, tirar a sua alegria. A inveja, ela é um sentimento que esconde as minhas incapacidades. Porque quando eu invejo uma pessoa em alguma coisa, significa que eu não sou capaz de fazer o que ela faz. Como nós lemos em Eclesiastes 4:4. Que aos dons que Deus deu a alguns, e outros não tendo, os quais invejam os que têm. E lembre, igreja, lembre, inveja não é um simples sentimento de pensar: eu queria o que o outro tem. Inveja não é isso. Inveja é você estar infeliz pelo que o outro tem, possui ou pode fazer, que você do outro lado não tem, não adquire e não pode fazer. Isso causa em você uma infelicidade, uma tristeza. Há um estudo sobre a inveja em que diz que o amigo, ou eu poderia chamá-lo de semi-amigo ou falso amigo, é aquele que chega para você muitas vezes dizendo assim, deixa eu ler o texto, vai ficar mais claro. Diz assim: é um teste de Heidegger, em que um amigo narra a crítica que ele ouviu sobre o outro, sobre o amigo. Segundo Heidegger, quando o amigo me conta a seguinte ideia, preste atenção: um amigo vai chegar para você dizendo essas palavras: estão dizendo por aí, fulano, que você é muito metido. Eu não digo isso porque sou seu amigo. Você sabe que eu gosto de você e entendo o seu jeito,
mas você sabe que esse seu jeito nem todo mundo entende. Às vezes pode parecer para uma pessoa que você é metido, para quem não te conhece como eu e gosto muito de ti. Sabe o que o teste diz? Diz assim, que essa pessoa está dizendo na verdade, eu concordo com tudo o que dizem de você, mas como sou seu amigo, pega mal dizer isso. Logo eu preciso dizer que os outros disseram. Você entendeu, não? Amigo, cheguei, amigo, estão falando isso de você, não? Estão falando que você é mesquinho, mas eu sei que você não é mesquinho, você é generoso. Mas as pessoas, pode ser que não vejam a tua generosidade como eu vejo, porque eu sou o seu amigo. Mas eles estão dizendo que você é mão mirrada. Mas ele, como não pode dizer isso, ele diz que os outros disseram o que ele, na verdade, está com vontade de dizer. A inveja é um reconhecimento do próprio fracasso. Meus amados, mas Deus, nos conhecendo justamente como nós somos, Ele tem um remédio. Louvado seja o Senhor por isso. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Será que você está entendendo o que eu estou dizendo? Estou falando que Deus tem um remédio para a tua inveja. Ou você não quer tomar esse remédio? Pode ser, né? Eu acho que porque o invejoso não sabe que é invejoso, porque ele não enxerga assim. Mas Deus, para os que querem mudar, Ele tem a cura, Ele tem um remédio para você. A palavra de Deus diz que Ele te deu o Espírito Santo, e que agora você compete a viver em Espírito e em verdade, em que agora para você deve dizer: as coisas velhas passaram, agora tudo se fez novo, e que agora não há vida carregar a minha cruz e seguir a Jesus. Isso é renunciar a mim, renunciar ao meu querer, renunciar à minha vontade. Como o apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Pobre homem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse corpo corrupto, cheio das obras da carne. Lembra na sua casa de chegar a Gálatas 5:19? Você encontrar uma série dessas obras malignas: inveja, dissimulação, porfíria, inimizade, glutonaria, bebedice, e por aí vai. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus pelo seu Filho Jesus, aquele que morreu na cruz para que eu me tornasse uma nova criatura. Por isso o apóstolo Paulo diz: agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É necessário que eu morra para que Cristo reine e habite sobre os meus sentimentos, sobre as minhas vontades, sobre as minhas emoções. Porque enquanto eu não morrer para este mundo, Ele estará me dominando. E sabe o que é mais triste? Você não notará isso. Somente Deus essa noite pode abrir os seus olhos. Somente o Senhor da vida, o doador da vida, pode abrir os teus olhos esta noite, se assim você quiser, se assim você clamar essa noite, se assim você pedir a Deus.
Ele pode mudar tudo aquilo que ainda precisa ser mudado, trabalhado, transformado. Porque lembra, igreja, nós estamos na nova vida. Nós não nascemos prontos, nós não nascemos formados. Assim como uma criança já não nasce falando, já não nasce fazendo conta, já não nasce soletrando, assim também nós na vida cristã já não conhecemos e vivemos toda a palavra de Deus. É uma caminhada, mas nessa caminhada nós devemos progredir a cada dia. Nós devemos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Você deve aprender a cada dia a viver na dependência e na direção do Espírito que habita em você, que está em você, que nessa noite testifica ao teu coração a respeito da verdade de Deus. Porque lá em Tiago 4:2 vai dizer que o invejoso não prospera. O invejoso ele não vai à frente. Não corra o risco como correu Asaf. Os meus pés quase desviaram do caminho do Senhor. Eu andava em lugar escorregadio, porque invejava a prosperidade dos ímpios. Não inveje nada. Deixe de ter esse sentimento maligno, terreno e diabólico, como diz a palavra de Deus. Se alegre, como Jesus disse, com os que se alegram. Chore com os que choram. Se alegre pela felicidade alheia. Se alegre pela felicidade do teu próximo. Não deixe esse sentimento tomar conta de você, porque ele corrói os teus ossos, te quebra, te arrebenta. Não deixa você prosperar. O grupo de louvor pode vir. Tiago 3,13. Tiago nos diz que a inveja é como um câncer. A inveja te come por dentro, ela acaba com você. Não seja como os irmãos de José. Lá em Gênesis 37:11 diz que os irmãos de José o invejavam, porque o seu pai havia lhe dado uma capa colorida. Os seus irmãos o invejavam, e seus irmãos iriam matá-lo. Mas se Rúben, o primogênito, não tivesse intervido e achado uma outra estratégia, não vamos vender, José teria sido morto por inveja dos seus próprios irmãos. Mas Jesus, em 1 Coríntios capítulo 3, eu vou ler a receita para você do remédio de Deus para a cura, para a mudança, para a transformação do sentimento invejoso habitando no coração do homem. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 4, diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, nem se vangloria, nem se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor de Deus, que é uma virtude do Espírito Santo, a primeira que aparece lá em Gálatas 5. O fruto do Espírito é amor. Este é o remédio que você precisa tomar para não deixar o sentimento invejoso corroer os teus ossos, trazer infelicidade, tirar o seu sono e a sua paz.
Porque o amor não é invejoso, não trata com leviandade. O amor que Deus quer produzir no seu coração, a mudança, a transformação, que só o Espírito de Deus pode operar na sua vida essa noite. Ela vem de Deus. E o mais maravilhoso é que Deus quer te medicar, é que Deus quer te curar, é que Deus quer trabalhar na sua vida.